Vou remover a superior agora. Nossa! Olha o estado dessa bronzina. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Douglas Dornelles RS e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a substituição das bronzinas de biela e de mancal da Lifafoison. No vídeo anterior eu fiz a remoção da tampa do cárter da Lifafoison para fazer uma limpeza em toda a parte interna inferior do motor. Tudo que eu consegui acessar ali, o pescador, a peneirinha, a própria tampa do cárter, a parte interna ali do bloco do motor, virabrequim, as capas de mancal, tudo que eu consegui ali eu fiz uma boa limpeza. E no fundo da tampa do cárter ali eu verifiquei que haviam limalhas, pedaços de metais, e eu constatei que esses metais eram desgaste das bronzinas. Eu verifiquei ali que as bronzinas das bielas estavam folgadas e no vídeo de hoje eu vou fazer a substituição dessas bronzinas. O que acontece? Esse procedimento ele é chamado de meia sola. Quando a gente pega ali um virabrequim standard, como é o caso aqui dessa caminhonete, e as bronzinas, como tem um material mais leve ou mais macio, digamos assim, elas desgastam antes do que o material do virabrequim. Nesse caso eu comprei um kit de bronzinas de biela e um kit de bronzinas de mancal standard também, para fazer a substituição aqui e ficar rodando com o motor ali original, né? Eu poderia pagar para alguém fazer esse procedimento, ou poderia pagar uma retífica já para passar esse virabrequim para 0,25 ou 0,50, enfim. Mas eu achei na internet um mecânico, o Ivan Hacker, que ele me inspirou assim a fazer esse tipo de procedimento em casa, que é algo não tão definitivo assim, porque o motor ele já tem uma quilometragem alta e um certo desgaste, mas é um procedimento que eu consigo fazer aqui em casa mesmo e eu vou ter motor para rodar mais alguns bons quilômetros e alguns meses. Aqui vocês têm a visão agora do eixo virabrequim da Lifafoison. À direita da tela a gente tem a frente da caminhonete, a frente do motor onde ficam as polias, e do lado esquerdo da tela aqui é a parte do volante do motor ali, do acoplamento com a embreagem com a caixa de câmbio. Aqui nós temos 5 mancais, começando aqui pelo lado direito. O primeiro mancal aqui ele é identificado, número 1, e uma setinha apontando para a polia. Depois tem o segundo, terceiro, quarto e aqui o quinto mancal. Esses mancais seguram o eixo virabrequim no bloco do motor. E depois nós temos aqui as bielas, que as bielas correspondem ao número de cilindros do motor. Esse motor é 4 cilindros, ele tem 4 bielas. O que a gente consegue enxergar aqui são as capas das bielas. Aqui a biela do primeiro cilindro, do segundo, do terceiro e do quarto cilindro. O que está mais visível para nós nessa posição agora é o primeiro e o quarto cilindro. O segundo e o terceiro estão para cima. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de ter essa visão pessoalmente e poder tocar nas peças assim como eu estou fazendo agora, para identificar a folga ali nas bielas, a gente pega, por exemplo, nessa posição que está aqui o primeiro cilindro, aqui a biela está mais em nossa direção. A gente pega aqui os indicadores por trás e os polegares aqui nos parafusos e a gente tem que mexer para cima e para baixo, ou para dentro e para fora. Fazendo esse movimento a gente consegue constatar se tem folga aqui nas bronzinas. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Acredito que vocês tenham conseguido ouvir. Eu vou aproveitar que a biela do quarto cilindro está aqui em nossa direção. Vou fazer o mesmo teste. Os indicadores lá atrás e os polegares aqui na frente. Tá com bastante folga também. Agora com uma chave catraca e um soquete 17 mm eu vou girar o motor aqui na polia para que o cilindro 2 e 3 fiquem em nossa direção para eu fazer o mesmo teste. Aqui ó, já estão em nossa direção.
Agora eu vou fazer o mesmo teste aqui na segunda biela, no segundo cilindro. Por enquanto parece ser a que tem mais folga. Agora no terceiro, também bem folgado. Isso, pessoal, quando o motor está em médio para alto giro, mesmo com o nível de óleo correto, começa a dar o barulho de batida de motor, o que se chama de biela batendo. Porque aqui dentro dessa capa, vocês vão ver depois que tem as bronzinas, elas fazem o preenchimento do espaço entre a biela, a capa e o virabrequim. Como o material é mais macio, digamos assim, e se tem algum tipo de problema de lubrificação, aqui como no caso, se vocês viram o vídeo da limpeza do cárter, vocês viram que o pescador de óleo ali, a peneirinha estava obstruída, e isso gera uma ineficiência de lubrificação no motor. Em altas rotações falta óleo e começa a ocorrer esse desgaste das bronzinas. Por isso que minha tentativa caseira aqui é substituir as bronzinas que estão rodando hoje, que são standard, por novas bronzinas standard, para preencher esses vãos ali que foram criados nas bronzinas usadas e que volte o motor funcional mais próximo do original possível. Talvez ainda fique um pouco de folga por já ter um desgaste também aqui no virabrequim, mas acredito que no final das contas vai ficar melhor do que estava antes. Outra coisa que eu quero aproveitar e mostrar para vocês nessa imagem, aqui pelo que eu vejo na câmera é bem aparente, que são duas abas aqui, ó, no material mais claro, material de metal. Essas abas, elas só existem aqui nesse mancal do meio. E por que que elas existem? Quando a gente pisa no pedal de embreagem ali dentro do veículo, todo o conjunto aqui de baixo do motor ele é empurrado para frente, sentido ao lado direito da imagem, sentido as polias ali. E o que faz segurar esse conjunto todo no lugar aqui que firma ele horizontalmente aqui na imagem, são essas bronzinas centrais aqui do mancal, que elas têm essa meia-lua, ou anel que é chamado. E quando essas meia-lua ou anel de encosto, como são chamadas essas bronzinas que tem as abas aqui no mancal central, criam um desgaste, elas ficam com folga e o virabrequim ele fica se movimentando aqui, ele cria uma folga. Não sei se isso aparece para vocês no vídeo, porque aqui no caso não é tanto, mas aqui pessoalmente eu consigo sentir aqui, ó. Eu empurro de um lado, empurro para o outro e o virabrequim se movimenta um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Essa é a chamada folga axial, que eu vou resolver ou no mínimo diminuir ela também fazendo a substituição dos mancais aqui, principalmente desse mancal central que tem essas meia-lua aqui, as arruelas de encosto. Eu vou fazer a remoção da primeira capa de biela para verificar o estado das bronzinas e fazer a substituição delas. Lembrando que da direita para a esquerda aqui na imagem começa a contagem do cilindro, cilindro 1 aqui no caso. E um detalhe que eu quero mostrar para vocês é a diferença das porcas aqui das capas de biela e das capas de mancal. Ambas são para chave 14 mm, porém aqui na capa de biela utiliza a porca estriada, enquanto aqui na capa de mancal utiliza a porca sextavada. Isso no caso da Lifafoison. No caso do carro de vocês podem ser outros tipos de cabeça de porca ali, ou de parafuso. Sendo assim, eu vou utilizar um soquete 14 mm estriado na chave catraca. Eu já quebrei o torque das porcas da primeira capa de biela com a chave aqui, como eu mostrei para vocês. Já está bem solto aqui, eu consigo tirar o restante com a mão. Vamos ver. Remoção aqui da capa de biela. Aqui está só a capa.
a bronzina está ali no local. É interessante observar que aqui na capa de biela tem uma saliência do lado direito dela aqui, apontando para as polias, marcando que essa é a posição correta. Se eu der um giro aqui na capa, vocês vão ver que na parte inferior tem essa cavidade aqui, chamada de mosqueta. Aqui vai encaixada a bronzina ali depois eu mostro para vocês, ela tem um dente, também é chamado de mosca, de mosqueta, que vai encaixado aqui. É uma posição única dessa bronzina, ela só vai encaixada dessa forma. E o posicionamento depois da capa de biela é do jeito que eu estou segurando aqui, com essa saliência para a direita. Quando tira a capa de biela, automaticamente a biela e consequentemente o pistão eles ficam soltos. Ou seja, se eu empurrar aqui agora para cima, o pistão deve subir ali na camisa, no cilindro, e fica tudo solto. Aqui, ó, empurrei para cima, tá tudo solto aqui, ó, ficou lá atrás solto. Agora eu removo as bronzinas. Aqui a bronzina inferior que fica na capa de biela que eu acabei de remover, vocês conseguem observar que aqui embaixo tem o dente, a chamada mosqueta, que vai encaixado em uma posição única ali na capa, não tem como encaixar de forma diferente. E outra coisa interessante, que aqui na parte externa da capa, a gente tem a informação da medida dessa bronzina. Vou aproximar mais aqui. Tem um STD ali, que é Standard. Essa é a primeira medida, é a medida original. A partir disso, se fizer uma retífica, já vai para a medida 0,25, depois 0,50, 1 milímetro. Ou seja, o que eu vou fazer aqui, vou remover essas bronzinas originais Standard e vou fazer a instalação de bronzinas novas Standard também. Não vou aumentar a medida. Porém, as bronzinas novas Standard, elas vão ter mais material do que essas bronzinas que já estão rodando aí a 370 mil quilômetros. Eu limpei a bronzina inferior para conseguir fazer uma análise melhor dela e é bem visível o desgaste. Ali aparentemente faltam pedaços da bronzina e nas laterais aqui vocês conseguem observar que tem umas abas. Essas abas aqui é de material que cedeu na parte interna ali e acabou se expandindo para as laterais, ou seja, a bronzina ela se achatou, provavelmente ali devido à falta de lubrificação, ela expandiu com o calor e com o atrito e consequentemente ela está mais fina, por isso aquela folga excessiva. É bem visível ali nas laterais que tem material. E aqui na parte interna falta material e parte dele eu encontrei no fundo do cárter. Vou remover a superior agora. Nossa! Olha o estado dessa bronzina. Olha essa lateral, a quantidade de material nas duas laterais. E internamente ali está faltando pedaços que eu achei no fundo do cárter. Imagina com o motor em funcionamento, o pescador puxando o óleo e esse material, esses vestígios aqui de metal que soltaram da bronzina, ficando trancados ali na peneirinha do pescador e não circulando óleo suficiente por dentro do motor. Tá muito deformada essa bronzina, tá muito pior além do que a inferior. Que loucura! Aqui tem até um pedacinho de bronzina no virabrequim. Aqui na ponta do meu dedo um pedacinho de metal. Isso aqui vai tudo pro fundo do cárter e o pescador fica puxando o óleo. Isso aqui vai trancando na peneirinha e vai obstruindo a passagem de óleo. Aqui o virabrequim, ele não parece ter riscos fundos. Acredito que ele não tenha sofrido tanto. O que sofreu mesmo foi ali as bronzinas. Aqui tem micro risco só. Eu vou tentar diminuir eles fazendo o mesmo procedimento que o Ivan Recchia ensina nos vídeos dele, que é pegar uma tira de pano,
passar a massa de polir nessa tira e fazer o polimento aqui do colo, aqui do virabrequim, onde vai presas as bronzinas de biela. Aí esses riscos vão diminuir e vai melhorar também o funcionamento aqui e a circulação de óleo. Um detalhe muito importante que eu não tinha me dado conta é que as bronzinas possuem um furo no meio delas, e essa da direita, que foi a primeira que eu removi, ela está com esse furo obstruído. Na verdade, o furo foi totalmente fechado, ele foi fundido pelo próprio material da bronzina. No movimento do motor ali, provavelmente teve deficiência de lubrificação, esse motor trabalhou ali superaquecido, e como o material das bronzinas ele é mais leve, mais macio que o material do virabrequim, acabou ocorrendo esse fato muito interessante. Além da bronzina deformar ali, criar aquelas abas, soltar pedaços, ela também acabou fundindo o furo onde deveria passar ali a lubrificação de óleo. Eu vou mostrar por dentro para vocês. Por dentro eu achei que fosse assim mesmo. Ali não se enxerga vestígios de que um dia existiu um furo. Então, quando eu tirei ali, olhei ela assim por dentro, eu achei normal, né? Só achei um desgaste excessivo. Mas eu fui ver as novas e todas elas têm furo no meio. Eu até pensei que havia comprado errado o jogo de bronzinas novas, mas não. Eu olhei essa aqui e ela está com o furo completamente fechado. Um breve comparativo entre duas bronzinas, sendo do lado esquerdo nova da marca Takal, a mesma marca que eu comprei a bomba de água aqui da LifaFoison, a medida STD, Standard, e a do lado direito, a bronzina utilizada ali da primeira biela, Standard também, porém deformada, e o pior problema ali com o furo de lubrificação totalmente fechado. Aqui a visão interna das bronzinas para vocês terem a noção de desgaste da bronzina original, e também ali para ver que o furo ele foi completamente fechado. Agora eu vou fazer o procedimento de polimento para pelo menos diminuir esses micro riscos que tem aqui no colo do virabrequim da primeira biela. Vou fazer como o Ivan Heck ensinou nos vídeos dele no YouTube. Ele passa a massa de polir aqui e depois, com o auxílio de um pano, ele passa ao redor e vai puxando as pontas, fazendo um movimento giratório aqui para fazer o polimento. A ideia agora é pegar uma tira de pano, passar aqui por trás do virabrequim, puxa ela, dá mais uma volta, e agora a gente vai ficar com as duas pontas aqui, e com essas duas pontas a gente vai fazendo esse movimento. Aqui eu já consigo visualizar que diminuíram um pouco os riscos. Eu consigo sentir ainda na unha um pouco. Isso aqui eu não vou conseguir remover completamente, só numa retífica mesmo. Mas eu vou repetir esse processo aqui mais uma ou duas vezes para amenizar um pouco mais, para depois, quando fizer a instalação das bronzinas novas, ficar a superfície mais lisa possível, para o óleo lubrificar como tem que ser. Se porventura entrar massa de polir aqui nesse duto do óleo, a gente remove com uma chave fina de fenda ou mesmo cotonete, para que essa massa de polir não fique aqui dentro do virabrequim. Eu vou fazer agora a montagem a seco das bronzinas da primeira biela para fazer um teste de folga. Se eu já fizer a montagem definitiva agora e fizer a aplicação de uma lâmina de óleo para fazer a primeira lubrificação ali, eu não vou ter a real folga quando eu fizer aquele teste que eu mostrei para vocês. Então eu já instalei a bronzina superior ali na biela. Agora eu vou mostrar para vocês o procedimento aqui da bronzina da capa de biela,
que como fica em mãos aqui é mais fácil de mostrar. Como eu expliquei para vocês, tem uma posição única. Aqui na parte de baixo tem as cavidades, que é onde vai se encontrar com o dente ou com a mosqueta da bronzina. Aqui tem o dente, então a gente já consegue saber qual vai ser o encaixe, já é intuitivo. A bronzina ela tem um ângulo de abertura um pouquinho maior do que a capa de biela e também ali da parte superior da biela. Quando fizer o encaixe aqui vai ser justo. Nós temos que fazer esse dente entrar ali naquela cavidade. Aqui a gente encaixa, empurra ela para baixo, alinha bem, vai ficar bem alinhado a capa com a bronzina. Confere bem. E aqui, como eu mostrei para vocês antes, é indicativo. Esse ressalto aqui na capa tem que ficar para o lado direito. Fazer o encaixe aqui. Vou colocar as porcas, que são 14 milímetros estriadas. Eu vou dar um aperto aqui, não vai ser o definitivo ainda, só para fazer o teste. E agora a hora da verdade. Será que diminuiu a folga? Olha pessoal, levando em consideração que o primeiro teste eu fiz com as bronzinas velhas e tinha óleo aqui, estava lubrificado, a folga antes com óleo estava muito maior do que a folga agora a seco, sem óleo. Comparando antes com agora tá justo, levando em consideração que tá seco, né pessoal? Melhorou bastante. Com certeza não vai ficar que nem novo, porque não é. Esse motor aqui já tem 370 mil quilômetros, ou seja, o virabrequim tem toda essa quilometragem de uso aqui, de desgaste, mas com certeza o resultado final vai ser satisfatório. Eu não vou mostrar para vocês o procedimento em todas as bielas, porque é basicamente o mesmo. Eu só vou mostrar para vocês aqui o fechamento definitivo dessa, porque tem a lubrificação interna ali, tem que aplicar uma película de óleo para quando ligar o motor já ter a primeira lubrificação, mas fora isso o procedimento vai se repetir nas outras bielas. Eu fiz a aplicação de uma lâmina de óleo aqui na parte interna da bronzina, para deixá-la lubrificada para quando ir girando o motor aqui, seja para fazer a substituição das outras bronzinas, ou seja, no primeiro funcionamento depois do motor. Agora eu vou fazer a instalação. Vocês viram que aqui na capa da biela tem a marcação, a saliência, ela fica apontada para o lado das polias, para o lado direito aqui da imagem. Vou fazer a instalação dela. Eu não encontrei uma tabela que tem as medidas aqui de aperto de torque, no caso, da Lifafoys, em específico para essa caminhonete. Mas pelo que eu andei vendo, o torque médio utilizado aqui nessas porcas é de 3 kg. Eu tenho um torquímetro de vareta, eu vou fazer uso dele. E quando chegar nos 3 kg ali eu paro o aperto. Eu só vou fazer o encosto agora com a chave catraca. Agora eu vou fazer o uso do torquímetro. Ele é grande, não vai aparecer para vocês, mas eu vou mostrar aqui a escala. Eu vou deixar aqui em torno de 30, ali que é 3 kg força. Três quilos no de baixo.
3 kg no de cima. É muito importante que a cada bronzina que seja substituída, seja de biela ou de mancal, dê um giro no motor, pode ser com a chave catraca aqui na polia do virabrequim, para ver se ele está girando leve, se não está agarrado. Aqui eu consigo ver que ele está girando normal como antes. Girou bem. E agora eu quero fazer um comparativo da folga da primeira biela para a segunda. Agora tem uma lâmina de óleo, é bem pouquinha, mas tem uma película de óleo aqui nas bronzinas. Vou fazer o teste. A folga muito menor do que estava antes. Eu vou girar o motor até a segunda biela ficar aqui para baixo, para fazer o comparativo em tempo real. Vocês conseguem notar a diferença? Aqui pessoalmente eu consigo. Não vou dizer que a primeira ali ficou em estado de zero, porque não tem como, né, pessoal? O virabrequim, por mais que ele tenha um material mais rígido, mais duro, ele também sofre desgaste. Mas comparando aqui as bronzinas novas na primeira biela com as bronzinas velhas aqui da segunda, eu consigo notar uma diferença muito grande. Comparativo da folga entre a segunda e a terceira biela. Bronzinas de biela substituídas. Agora eu vou iniciar a substituição das bronzinas de mancais. Porém, ao abrir a embalagem, eu verifiquei que no pacote aqui só vem os 5 kits de bronzinas dos mancais e as arruelas de encosto, elas são vendidas separadamente. Eu não tinha me atentado nisso na hora de comprar. Eu verifiquei agora na internet ali, tem para vender as arruelas de encosto separadas. Porém, leva em torno de 4 dias úteis para chegar aqui. E eu não vou ficar esse tempo todo com a parte de baixo do motor aberto. E também não vou abrir o motor aqui, o cárter, novamente daqui uns dias para fazer a substituição. Como eu mostrei antes aqui, a folga não é grande. Pelo menos com o conjunto todo montado aqui. Não aparenta ser uma folga grande, uma folga axial. Eu comecei essa manutenção aqui devido à folga das bielas que estavam batendo bastante. Ou seja, o que eu posso fazer agora com as peças que eu tenho em mãos e aproveitar que está tudo aberto é fazer a substituição aqui das bronzinas dos mancais apenas e utilizar as mesmas arruelas de encosto. Cuidar a posição delas para ficar instalada na mesma posição, porque já tem ali o casamento entre o desgaste do virabrequim e das arruelas de encosto, e no mais substituir só as bronzinas dos mancais. Aqui as capas de mancais não tem perdida, tem a numeração ali, no caso esse mancal central é o número 3 e tem uma seta apontando para a direita, que é o sentido das polias. Aqui eu vou manter a posição dessas arruelas de encosto, já que eu não tenho para substituir. Vou manter elas no lugar. E aqui dentro eu tenho a bronzina de mancal. A substituição aqui da parte da capa é basicamente igual a aqui das bielas. Tira uma, coloca a outra. O único detalhe é aqui na superior, que como eu não tenho como empurrar ali a estrutura do bloco para cima para liberar ela, eu tenho que fazer ela sair girando o virabrequim. Eu já mostro em seguida para vocês como é. Um detalhe interessante, pessoal, pelo menos aqui no caso da Lifafoison, diferente das bronzinas de bielas, as bronzinas aqui da capa do mancal, ela não tem aquela furação ali, aquele furo onde passa o óleo, só tem essa furação na bronzina superior, que fica ali na carcaça do bloco do motor. Já removi a bronzina superior do mancal
Eu não mostrei para vocês porque eu tive que tirar a câmera daqui e tive que me posicionar mais abaixo do bloco ali para conseguir fazer força com a chave catraca para quebrar o torque dos demais parafusos. E eu fiz isso porque, como a parte interna aqui do bloco que segura o virabrequim, ele não se movimenta igual as bielas ali que eu consegui empurrar para cima antes para facilitar o acesso, eu tenho que aliviar o máximo possível aqui a pressão que o virabrequim faz nas bronzinas de mancal para conseguir remover esse mancal superior. Aliás, essa bronzina superior. Sendo assim, eu tirei o torque dos parafusos de todos os mancais e deixei eles um pouco frouxos para o virabrequim ficar mais folgado. Sendo assim, eu consegui girar um pouquinho aqui o virabrequim. Aqui essa parte da mosca da bronzina, ela começou a aparecer e eu consegui calçar a chave de fenda para tirar ela. Aí eu fui girando o virabrequim ali com a chave catraca na polia e fui guiando com os dedos aqui até ele sair e eu consegui sacar ele fora. Mas o princípio dos outros mancais aqui vai ser o mesmo procedimento. A única coisa que iria mudar nesse mancal do meio aqui, que é o mais importante, era a questão dos anéis de encosto, que infelizmente não vem junto com o kit e eu não me atentei a isso para comprar. Mas outra coisa que eu queria mostrar para vocês, o desgaste dessas bronzinas aqui de mancal, eles são bem menores do que as bronzinas de biela. Vou substituir porque eu já estou com o kit ali, mas se eu não tivesse o kit eu acho que eu nem ia precisar me estressar. O estado delas comparado com as de biela está bem melhor. Essa aqui é a inferior, que fica na capa, e essa aqui é a superior, que tem o canal de óleo. Essa nem marcou praticamente. E aqui essa profundidade que vocês veem aqui, essa canaleta é comum. Ela transporta o óleo aqui de uma extremidade à outra para fazer a lubrificação. Eu vou fazer a instalação da nova. Vou passar uma lâmina de óleo também nela para lubrificar, igual eu fiz nas de biela. Aqui eu tenho a superior nova, STD. Ali o furo da passagem de óleo, a canaleta de óleo também. Vou fazer a lubrificação e vou colocando ela ali, se for necessário eu vou girando o virabrequim para ajudar ela a entrar. Aqui vocês podem ver que eu apliquei uma lâmina de óleo para fazer a lubrificação e também facilitar a instalação no lugar. Só tem que se atentar à posição aqui da mosca para ela encaixar certinho ali no bloco. Não mostrei para vocês a instalação dessa bronzina superior de mancal, porque tem que encaixar ela ali e ir girando o virabrequim e ajudando com a outra mão a empurrar ela para dentro. Mas basicamente é isso. Agora a bronzina da capa, eu já instalei ela, encaixei ela aqui na capa, já fiz a aplicação de uma lâmina de óleo para fazer a lubrificação. Estou mantendo esses anéis de encosto aqui, as arruelas de encosto na mesma posição. E agora eu só tenho que encaixar ali, colocar os parafusos. E lembrando que eu não vou apertar totalmente, porque eu preciso que o virabrequim fique um pouquinho folgado para eu conseguir fazer o mesmo procedimento nos outros mancais. Agora eu vou mostrar para vocês um procedimento que eu aprendi com o Ivan Hacker no YouTube, que é para remover a bronzina superior de mancal. Como ela fica fixa ali, não tem um espaço grande para tirar ela do lugar igual a bronzina de biela, eu consegui tirar essa central aqui, né, soltando um pouco os demais parafusos dos mancais, mas é um pouquinho difícil, tem que ir girando o virabrequim e tentando guiar com o dedo. Agora eu vou fazer o procedimento que eu aprendi com ele, que é utilizando um parafuso. A gente coloca esse parafuso aqui no duto de óleo. Daí vocês têm que testar o parafuso. Não pode ser muito comprido e não pode ter a cabeça muito grande para ele não ficar muito saliente. A gente coloca o parafuso aqui e com a chave catraca vai girando a polia do virabrequim. E aqui o parafuso ele vai calçar na bronzina que está ali dentro. E a bronzina vai começar a sair aqui embaixo, ó. Conforme for girando, a bronzina vai saindo, sem maiores dificuldades. Aqui saiu, o parafuso está aqui, ó.
Saiu o parafuso também, sem problemas. Eu não fiz esse procedimento aqui no mancal do meio, no número 3, porque simplesmente não tem esse duto de óleo. Eu girei 2 vezes o virabrequim e não tem esse duto de óleo. Não sei porquê. Deveria ter um duto de óleo a cada mancal aqui, a cada biela também. Não sei o porquê não tem ali. Agora, para fazer a instalação da nova bronzina, a gente pode alinhar aqui o furo da bronzina com o furo ali do virabrequim. Encaixa aqui e o mesmo parafuso que a gente utilizou, a gente coloca aqui agora por cima da bronzina e gira com a chave aqui na polia do virabrequim para fazer com que a bronzina vá entrando. Aqui entrou já um pouco. Eu vou fazer a remoção do parafuso agora, porque senão ele vai ficar trancado lá dentro. E aqui eu continuo girando o virabrequim. E vou empurrando com o dedo mesmo aqui, ó. Ele vai chegar num certo ponto ali que talvez ele tranque. Aí o que acontece? Eu faço aquele furo aparecer novamente aqui. Coloco o parafuso. E agora eu vou girar até o parafuso calçar ali na bronzina e começar a empurrar o restante dela para dentro. Calçou. Agora só tem que alinhar com a chave aqui para a mosca ir certinho para a posição. Quando estiver bem alinhado, vai encaixar certinho. Eu volto um pouquinho o virabrequim aqui com a chave na polia e tiro o parafuso. Parafuso fora e a bronzina nova no lugar. Antes de virar arranque do motor, eu vou desligar o conector que alimenta a bobina, para que quando eu virar arranque, o motor ele gire sem centelha nas velas, para ele não ligar de fato, porque o cárter aqui ficou vazio por várias horas. Eu fiz toda a limpeza ali embaixo, o sistema foi todo drenado, não tem óleo dentro do motor. Eu vou bater arranque acompanhando no painel e assim que a luz do óleo desligar, aí sim eu conecto novamente ali a alimentação da bobina e faço o motor ligar mesmo. A alimentação da bobina desligada. Aqui está o conector, ele é de 3 pinos. E agora eu faço o procedimento ali de virar arranque até a luz do painel se desligar. Vou virar arranque no motor agora, lembrando que o motor ele não vai dar partida, porque eu desliguei a alimentação da bobina. O intuito agora é que o motor só gire, que o pescador ali puxe o óleo do cárter para lubrificar todo o motor internamente, para depois sim eu alimentar a bobina e fazer o motor dar partida. Agora a intenção é eu ficar girando chave até que a luz do óleo ali do painel se desligue. Leitura da injeção. A luz ali da bateria e do óleo permanecem ligadas. E agora eu vou batendo chave até a luz se desligar. Ó, a luz se desligou. Vou desvirar a chave e virar de novo. Ó, o óleo preencheu todo o interior do motor. Agora eu vou conectar novamente ali a alimentação da bobina e posso dar a partida tranquilo. A alimentação da bobina conectada novamente. Agora eu vou virar arranque e o motor vai ligar. Motor sereninho,
funcionamento sem nenhum barulho anormal. Muito bom. Motor bem quietinho. O que está fazendo um pouquinho mais de barulho é o silencioso traseiro lá do escapamento, que ele está furado, mas aqui no motor o funcionamento está perfeito. O cárter não apresenta vazamentos. Aparentemente a aplicação do silicone ali do motor ficou boa. O áudio da câmera mente um pouco o barulho, mas aqui pessoalmente está mais silencioso do que era antes. Galera, eu saí de casa agora para fazer a volta de homologação aqui da caminhonete, para ver como que o motor vai se comportar depois daquela limpeza de cárter e também da substituição das bronzinas de biela e de mancais. Se vocês ouvirem barulhos estranhos aqui no vídeo, é dos rolamentos do alternador. Um barulho bem chatinho que está acontecendo há alguns dias e ele está aumentando a intensidade. Eu já fiz um teste ali removendo a correia do alternador e o barulho some completamente. E como a bomba d'água é nova, ela a princípio não tem problema. O problema mesmo é nos rolamentos do alternador. Mas isso vai ficar para um outro vídeo a solução. Em baixa rotação, a princípio não tem diferença das bronzinas novas para as velhas. O que mais eu senti assim diferença é quando eu preciso subir uma lomba, por exemplo, que coloca uma segunda marcha e tem que espichar um pouquinho para colocar a terceira, sabe? Porque se colocar a terceira ali com giro baixo, o motor vai morrer e tem que baixar a segunda de novo. O que acontecia que eu acabava tendo que subir a lomba devagar para não espichar uma segunda e ir até em cima da lomba, às vezes em segunda. Se, por exemplo, tivesse um quebra-mola, assim como eu vou mostrar para vocês ali, que tem um trecho aqui perto de casa que é assim, tem o quebra-mola no pé da lomba, então arranca ali, às vezes em primeira, porque o quebra-mola, para ajudar, tem umas deformidades, chega a dar um soco quando passa nele. Aí às vezes arranca em primeira, daí coloca a segunda e tem que ir subindo em segunda sem subir muito giro. Ou se, sei lá, colocasse uma terceira, daí o motor ia bem fraquinho, bem devagar. Vou mostrar pra vocês depois. É o maior teste que eu quero fazer. Outra situação que ocorria é, por exemplo, tá numa faixa ali 80, 90, 100 por hora. A gente só encosta o pé no acelerador para manter a rotação, e quando eu fazia isso, começava a bater as bielas. Ficava flutuando ali e batendo. É um teste que eu vou fazer agora também. Eu estou chegando na faixa aqui na RS. Eu vou colocar ali entre 80 e 100 por hora e vou fazer o teste com o pé no acelerador ali, o pé mais leve, para ver se ele vai dar esse barulho. Vocês já ouviram o barulho de supercharger de carro? Aqueles Fiesta 1.0 do modelo anterior ao New Fiesta, eles saíram com supercharger. O barulho do rolamento do alternador aqui tá bem parecido quando tá andando. Agora peguei um trecho melhor aqui, pessoal. Quase 100 por hora, 3.200, 3.300. Aliviei o pé
não tem batida de biela. Problema número 1 resolvido. Vou pegar esse retorno aqui e vou em direção à casa de novo. Agora eu vou fazer o teste mais importante, que é a subida de lomba. Ali vocês conseguem ver pela imagem que à frente tem uma lomba grande. E engraçado que no pé da lomba tem um quebra-mola. Sendo assim, a gente já sai do quebra-mola em um giro baixo, numa segunda já enforcada, ou às vezes até em primeira, porque o quebra-mola ele tem uma deformação. Se passar um pouco embalado, chega a dar um soco. Vou fazer o teste agora. Ainda não é esse quebra-mola, é o próximo. Aqui, pessoal, quebra-mola, ele tem uma deformação aqui no asfalto. Vou passar em primeira. Estiquei, coloquei segunda, não bateu. Estou esticando segunda, 3.000, 4.000 giros, não bateu. Estou subindo em terceira agora, 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 900, 3.000, 13.200. Galera, eu nem lembro a última vez que eu subi essa lomba aqui em terceira, conseguindo colocar quarto. Não conseguia fazer isso antes. Se eu fizesse, o motor virava uma bateçada. Tô muito feliz. Não sou muito de demonstrar sentimento, mas tô muito feliz mesmo de ter conseguido resolver isso em casa. A chamada meia sola funciona. O que não funciona é gambiarra. Por exemplo, ao invés de colocar bronzinas novas, pegar a latinha de cerveja ou refri, cortar no formato de uma bronzina e colocar essa latinha por trás da bronzina, fazendo um calço. Isso não é meia sola, isso é gambiarra. Se é para fazer, nem que seja uma meia sola, tem que fazer direito. Quero mostrar para vocês o estado das bronzinas. Aqui da direita para a esquerda é a ordem do cilindro 1 até o cilindro 4. São 4 pares, cada par corresponde a um cilindro, a uma biela ali no caso. E eu fiz uma marcação aqui indicando a bronzina inferior, superior, inferior, superior e assim por diante. Aqui eu tenho o parzinho do cilindro 1. Vocês podem ver que a inferior acabou sendo fechado o furo. Ele se fundiu ao próprio material da bronzina e acabou obstruindo o furo de passagem do óleo. A parte interior da bronzina aqui bem arranhada. Aqui a superior, vocês podem ver que não houve obstrução ali do furo da passagem de óleo, mas ela deformou a ponto de sobrar material aqui para as laterais. E a parte interna dela está bem desgastada. Vocês conseguem observar que está faltando material. E isso foi acontecendo basicamente com todas. E aí, pessoal, o que acharam dessa manutenção caseira? Vocês teriam coragem de fazer isso em casa? Deixa nos comentários. Lembrando que eu não sou mecânico, não sou profissional na área de oficina, de mecânica, esse tipo de coisa. Sou só um entusiasta que faz o possível em casa e cada vez mais me desafiando a fazer novas manutenções, coisas que uns tempos atrás eu nem sonhava em fazer. Outra coisa que eu quero dizer para vocês que nesse momento que eu estou gravando a finalização do vídeo já se passaram 5 dias dessa manutenção
Sendo assim, esse intervalo de dias entre o dia que eu fiz a manutenção e hoje, eu já rodei com a caminhonete. Já rodei mais de 50 km e o motor está em pleno funcionamento, está sereninho. O único barulho que tem ali agora, que eu mostrei para vocês no vídeo andando com a caminhonete, é do rolamento do alternador. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, eu ainda tenho que desmontar o alternador, ver se eu consigo tirar o rolamento, ver se eu encontro o rolamento novo para substituir. Mas dando tudo certo, eu gravo e mostro para vocês. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar teu like. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder os novos vídeos. E até a próxima!